Nós podemos se assentar? Pastor, só aquela listinha que eu Irmãos, nós já estamos na lição 4, ainda estamos começando o trimestre, mas nós já conseguimos o tema do primeiro trimestre do ano de 2013. Nós vamos estudar, vamos continuar estudando profetas, só que nós vamos estudar Elias e Eliseu. Né? Aí no portal da Escola Dominical, no site, os irmãos têm ali já o artigo dizendo os temas, tem a capa, né? A capa também já mostrou a capa aqui, viu, pastor Manezinho? Já tem a capa aqui, já pode marcar lá para... Então nós vamos estudar Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. O nosso comentarista vai ser o pastor José Gonçalves, lá do Piauí, que comentou esse ano sobre a prosperidade. As lições serão as seguintes: a apostasia no reino de Israel, Elias o tisbita, a longa seca sobre Israel, Elias e os profetas de Baal, um homem de Deus em depressão, a viúva de Sarepta, a vinha de Nabote, o legado de Elias, Elias no monte da transfiguração, há um milagre em sua casa, os milagres de Eliseu, Eliseu e a escola dos profetas e a morte de Eliseu. Tá? Esses são os temas que, querendo Deus, nós estaremos estudando no primeiro trimestre de 2013. Isaías, hein? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. O ministério de poder para a igreja. Nós vamos prosseguir o estudo dos 12 profetas menores. Eu tinha um hino aí, mas acho que não dá para pôr, né? Então deixa. Tinha um hino bem curtinho, mas na semana que vem a gente já faz. Então eu entrego a palavra agora para o nosso evangelista, o doutor Alexandre, que estará ministrando a palavra. Eu saúdo os irmãos internautas e a todos os irmãos presentes com a paz do Senhor. Amém. Daremos início na noite de hoje do estudo do livro de Amós. Eu gostaria que o irmão do microfone já ficasse meio stand-by para a doutora aqui quando precisarmos ler as passagens bíblicas. Ficaria bem mais fácil em vez do irmão, já que ela sempre se oferece, então ela já fica, tá ok? Assim, quando eu pedir alguma leitura da passagem bíblica, o irmão já entrega o microfone para ela, por favor. Tá bom? Bom, nós vamos estudar na sequência dos livros dos profetas menores, relembrando que profetas menores não são porque são de pequena importância, e sim porque escreveram pouca quantidade, mas numa qualidade bastante significativa. E nós vamos falar de Amós, que na sequência é o terceiro profeta, mas historicamente dizem até que ele é o primeiro, certo? Mas quem organizou aí essa sequência não necessariamente organizou de acordo com a cronologia da escrita. E Amós foi um profeta levantado por Deus, e que ele promoveu da parte de Deus, foi usado por Deus para advertir o povo de Deus, em especial o reino de Israel, mas serve para todos nós as profecias de Amós no tocante à justiça social. Estamos a um dia das eleições e o cidadão que vota, antes de tudo o que ele quer é uma justiça social. A democracia, a eleição, é antes de tudo
o exercício da justiça social, ou pelo menos deveria ser, certo? Mas é o que todos nós almejamos, inclusive a igreja. Um pastor batista norte-americano, uma vez ele falou a seguinte frase: que uma religião que se preocupa com a alma das pessoas, mas não se preocupa com as condições que as reduzem, é tão árida como uma religião de pó. Esse pastor batista americano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, de 1964 ou 63, Martin Luther King, todos conhecem. Ele conseguiu, guiado por Deus, fazer uma reforma social no país mais poderoso do mundo. Ele conseguiu, guiado por Deus, sem violência, sem luta de classes, apenas com o poder da oração e com o poder do cidadão que Deus tinha dado para eles. Para aqueles cidadãos, eles conseguiu a aprovação, se não me engano, no ano de 1964, da Lei dos Direitos Civis. Não tenho certeza, 64, certo? E hoje, o que ele conseguiu? Não vou dizer que o país dele é campeão na justiça social, mas nos anos 60, o negro não conseguia nem entrar numa escola de branco. Graças a essa reforma social, hoje o negro é presidente daquele país. O negro já foi comandante das forças armadas daquele país. Uma negra já foi secretária de Estado daquele país. E todo mundo sabe que naquele país o secretário de Estado muitas vezes é mais poderoso até que o próprio presidente, devido ao acúmulo de poder que ele tem, de prerrogativas. Ele chega às vezes a ser considerado a eminência parda daquele país, certo? Quem detém o poder de fato, embora não de direito. Então nós temos esse exemplo. Justiça social é uma coisa que falta neste país. Nós somos um país rico em reservas naturais. Nós somos um país rico em mão de obra. Nós somos um país rico na fé, pois nesse país está havendo um avivamento como em nenhum país está da palavra de Deus. Nós somos um país rico na fé. O crescimento da palavra de Deus, o crescimento do nome de Jesus nesse país está sendo até invejado por outros países, a ponto de o país que eu já citei aqui, onde houve o início do avivamento pentecostal, hoje pede missionários para nós, porque a chama do Espírito Santo está se apagando lá. Eles pedem ajuda de missionários brasileiros para aquele lugar. Então também nós somos um país com a fé, mas nós somos um país pobre na distribuição dessas riquezas, certo? Principalmente nas riquezas materiais. Todo dia nós vemos que nós somos autossuficientes em petróleo, nós somos autossuficientes nisso, nós produzimos isso, a nossa produção científica não deve a nenhum país do primeiro mundo. Do ponto de vista médico, eu posso dizer que, pelo menos na área onde eu atuo, o que se faz aqui é a mesma coisa que se faz em outros países, certo? Não faz menos, não, tá? É a mesma coisa que se faz. O que está se fazendo lá já chegou aqui, certo? Só que aqui o acesso não é a todos. Então nós somos um país de injustiça social. Nessas injustiças sociais, muitas pessoas, em nome de Deus, aproveitam para tentar consertar a injustiça social numa forma que não é a forma preconizada por Deus. Jesus morreu no Calvário para que tivéssemos uma justiça social. Deus levantou profetas para alertar sobre a justiça social. E é isso que nós temos que aprender com as profecias, com os ensinamentos do profeta Amós. Eu vou citar um exemplo de alguém, de uma tentativa de um grupo de pessoas de
de promover uma justiça social na América Latina, a chamada teologia da prosperidade. Foi uma tentativa de algumas pessoas de promover uma justiça social aos pobres na América Latina. Só que essas pessoas, muitos se diziam cristãos, elas tentaram resolver esse problema da injustiça social em toda a América Latina, inclusive o Brasil, baseado numa coisa chamada concepção materialista da história. Concepção materialista da história é uma teoria de que todo fato histórico, o homem é movido pelo econômico, pelo material, pelo lucro. E não é isso. Infelizmente, a injustiça social ela é fruto do pecado. Ela é fruto da tendência que o homem teve desde que o pecado entrou no homem, ainda no jardim do Éden, a tendência que o homem tem de se libertar de Deus. E a teologia da prosperidade, da libertação, mas eu ia falar da prosperidade também. Mas ia entrar, vai ser em seguida. A teologia da libertação, ela ensina os líderes religiosos a guiarem as suas ovelhas contra as injustiças sociais. Ele quer aproveitar o poder que as ovelhas têm material, o poder que as ovelhas têm de cidadania, e muitas vezes o poder que as ovelhas têm de luta armada para tentar consertar uma injustiça social. Isso daí é uma arma humana, não é uma arma divina. E outra coisa, o mundo inteiro, existem várias religiões, e em todo o mundo, seja no mundo islâmico, seja no mundo das religiões budistas, seja no mundo cristão, seja no mundo católico romano, a injustiça social existe. É lógico que o Brasil, apesar de ser campeão da bola, também é campeão de justiça social, mas injustiça social existe no mundo todo, certo? Isso faz com que uma luta uma luta baseada na concepção materialista da história, faça com que haja uma união dos injustiçados de todo o mundo. Isso leva a uma coisa chamada ecumenismo. Ecumenismo é uma arma do inimigo das nossas almas para destruir a igreja. Ecumenismo é uma arma do inimigo para destruir a divulgação da palavra de Deus. A priori pode parecer uma coisa muito bonita, todo mundo junto, bonitinho, igual, em confraternização. É exatamente esse ecumenismo que é a tal da nova era. A nova era é uma forma de maquiar o que já está acontecendo, que é o chamado ecumenismo. Deram esse nome de nova era, vamos mudar um astro lá, vamos entrar na era de Aquários, e nessa era todos os povos serão iguais, cristãos, judeus, muçulmanos, todos, vai ser uma beleza. Tudo irmão, certo? Só que tem uma coisa, Jesus não vem buscar todos os iguais, Jesus vem buscar aqueles que são fiéis a Ele, ou seja, a igreja. Eles estão destruindo a igreja com essa conversa chamada ecumenismo. Doutor Alexandre, mesmo pelo fato, se for igual, eu não posso falar que Jesus é bom, porque o Buda falar, o Buda também é. Então é tudo igual. Não, isso nivela sempre, a tendência é nivelar por baixo, tá? É pegar os pontos comuns e principalmente, qual é o ponto mais importante no tocante ao cristianismo, que as outras religiões não aceitam? É que Jesus é Deus. É o senhorio de Jesus. O islamismo, ele fala, não, o islamismo ele se defende. Jesus é um grande profeta. Não, Jesus existiu. Homem de Deus, inclusive, os islâmicos, eles aguardam a vinda de Jesus. Vocês sabem disso?
Eles aguardam a vinda de Jesus. Só que tem um detalhe, Jesus não é Deus, certo? Tem um pastor aí que se converteu ao islamismo, e ele defende a sua conversão dizendo, em momento algum, nos evangelhos, Jesus fala que Ele é Deus. Claro, Jesus estava aqui para cumprir o papel de homem, certo? Agora, a palavra de Deus é clara. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Isso é claro, certo? Entendeu? Os islâmicos falam que Deus deu a lei a Moisés, Deus deu os evangelhos a Jesus, e Deus deu o Alcorão a Maomé. Então, Mohamed completou o que a lei e os evangelhos tinham deixado dúbio. Não, estava bem claro. Outra coisa, eu não tenho lógica na Trindade. Como é que 3 pode ser 1, 1 pode ser 3? Se você procurar lógica nas coisas de Deus, você não vai acontecer nada. A lógica é típica do homem. A lógica vem da palavra logos. Logos também quer dizer verbo. E João já começa dizendo, lógica é Deus. No princípio era o verbo, era logos, era Deus. Deus é o pontapé inicial de tudo. Se você for procurar lógica dentro do cérebro humano, cada vez que você procurar, cada vez mais você se afasta de Deus. Tem outra forma de combater as injustiças sociais. Jesus tem o poder de deixar todo mundo rico. Agora vem a outra teologia, a da prosperidade. Igualmente, como a teologia da libertação, essa teologia destrói a igreja. E nós temos teólogos da libertação e da prosperidade dentro do nosso meio, infelizmente. E nós temos que combater, não as pessoas, mas essa ideia. Jesus prospera. Jesus tem, Deus tem os seus propósitos em cada pessoa. Deus tem os seus propósitos, fazendo que um seja mais próspero materialmente do que outro. Deus não tem propósito em fazer com que um explore o outro. E a teologia da prosperidade, ela prega o seguinte: se você é fiel a Deus, você é rico. Se você é infiel a Deus, você é pobre. Quer dizer que o pobre não vai ser salvo. A palavra de Deus fala que tem que ter pobre e tem que ter rico. É claro isso. Tem que ter pobre e tem que ter rico. Mas todos têm que ser ricos da glória de Deus, da graça de Deus. Essa é a melhor fortuna que qualquer pessoa pode ter. Amém. Que qualquer ser humano pode ter. É a fé no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, amém, na ação do Espírito Santo em nossas vidas e no amor de nosso Pai derramado sobre toda a humanidade desde o momento em que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Perante Deus, os homens são iguais, e o final de cada homem será medido não pela sua sacola. Na minha terra, no interior de São Paulo, o sotaque caipira de Araraquara, costuma-se dizer um velho ditado: o nosso caixão não vai ter bolso. Certo? Sotaque araraquarense: nosso caixão não vai ter bolso. Para onde nós vamos, as riquezas que acumulamos não terão função alguma, mas as obras que realizamos serão o nosso cartão para aquilo que nós cantamos no hino 418. Lá verei o meu rei e terei o meu galardão. Lá seremos coroados. Essa coroação se dará pela fé e o galardão se dará pelas obras. Nós realizamos obras porque somos salvos. Não realizamos obras para ser salvos. Amém.
Vamos falar sobre justiça social? Sim. Mas não vamos falar como conseguir uma justiça social em cima da vontade do homem. A justiça social se consegue seguindo a vontade de Deus. Hoje nós vemos grandes crentes empresários que chegam na igreja, ajoelham, oram a Deus, dão glória a Deus, andam para lá, para cá, falam línguas estranhas, mas aí quando chega na sua empresa, exigem dos seus empregados metas. Prega que a vida é uma constante competição, e que você tem que ir atrás das pessoas, oferecer o seu produto. Mas e se a pessoa não quiser o produto? Não, isso não importa, o importante é que ela compre. Conheço gente no nosso meio que trabalha assim, e bastante, mas é fiel a Deus, e dá a Deus a glória pela sua prosperidade material. Nós veremos exatamente, é uma das advertências de Amós. Características humanas, um sucesso humano que é atribuído a Deus. Eu falo, não estou sabendo, estão atribuindo a mim uma coisa que não é de mim. Veremos isso a seguir. Amém? Entraremos inicialmente no livro de Amós. Amós foi levantado por Deus para denunciar uma gritante desigualdade social vivida pelo reino do norte, em especial Israel. Certo? Israel já era um reino que, em relação a Judá, certo? Como reino, como povo, já estava tendo um comportamento rebelde em relação à vontade de Deus. Amós profetizou nos dias de Jeroboão II, que era o rei do reino do norte, e nos dias de que Uzias era o rei de Judá. Tanto Jeroboão quanto Uzias reinaram mais ou menos na mesma época. Um reinou acho que 50 anos, outro 48, mas foi mais ou menos paralelo. Então, para ficar mais simples, mais prático, reinaram paralelamente na mesma época. Só que Amós, que não é o pai de Isaías, tá? É outro Amós, certo? Ele era do reino do sul. Ele nasceu numa cidade chamada Tecoa, certo? Tecoa está, se não me engano, 10 quilômetros ao sul de Belém e 17 ao sul de Jerusalém. Então, quem passar um compasso, pertence a, diria, se fosse como São Paulo, diria a grande Jerusalém, né? É uma região. Ele era um pastor, ele era um homem simples, certo? Ele era um homem que o seu conhecimento, a sua qualidade estava em ser fiel a Deus. A palavra dele chama também, a palavra Amós quer dizer fardo, carga pesada ou forte. Lembra daquele caminhão da Mercedes, aquele que o pessoal apelidou de brejeiro, aquele que tinha um piquinho assim, acho que nem fabrica mais. Fabricam uma evolução, mas ficou muito na época, quem viveu muito a época do caminhão brejeiro, porque era um caminhão assim muito forte, era um caminhão que ia em lugares de estrada com pouca conservação, um caminhão forte. Então, quando se fala em Amós, nós lembramos de uma coisa desse sentido, como se fosse um Fusca, como se fosse um pé de boi, certo? Então, o Amós era, pode-se dizer isso, um pé de boi, um termo, pau para toda a obra, certo? Resumindo, o nome de Amós seria mais ou menos nesse sentido. Ele era um agropecuarista da cidade de Tecoa, e principalmente ele pastoreava e criava uma árvore lá, ele plantava uma árvore sicômoro, que é um derivado da figueira. Ela dá um fruto, nós temos aqui, a gente vê por aqui também, sabe? Ela dá um fruto que parece um figo, mas ela não é uma árvore como a figueira comum, dos figos em compotas, não. Ela é uma árvore grande, né? Ela é uma árvore de grande porte. Acho que em parte, se não me engano, aqui no Parque do Belém eu vi. Mas, embora seja uma árvore de grande porte, ela dá que é um figo, mas é um figo assim que não tem uma qualidade tão quanto o figo que a gente compra na feira, aí, na caixinha, certo? Inclusive, na Itália, se tem um termo que chama matar burro a golpes de figo. É um termo italiano.
matar burro a golpes de figo, que é equivalente ao nosso termo matar cachorro a grito. É mais ou menos parecido. A mensagem do livro de Amós diz respeito ao juízo vindouro que estava para ser lançado sobre o reino do norte. Mas não é só isso. A mensagem de Amós também é uma mensagem escatológica. O reino do norte estava próximo do fim. E quando se fala em fim, estamos falando em escatologia. A humanidade vai ter um fim também. Não um fim, o ser humano é eterno, mas essa vida material que nós vivemos terá um fim, certo? Então todas as profecias de Amós, elas também têm um ensinamento escatológico. O que vai acontecer com Israel é o que vai acontecer com a humanidade, é o que vai acontecer com a igreja. Veremos a seguir. Doutor, tem uma pergunta do internauta. O Joel está perguntando aqui se o Joás, pai de Jeroboão II, é o mesmo Joás que começou a reinar com 7 anos. O Joás. O Joás que a gente falou na aula passada de Joel é do reino do sul. E esse Joás é do reino do norte. Tá? Ele era neto de Jeú. É diferente. Agora que é o nome comum, né? É um nome muito comum, né? Entre os judeus, o nome Joás. Amós mostra que o reino de Israel, a corrupção estava tão disseminada, certo? Que o reino estava próximo de ser destruído. Nós tivemos esse exemplo histórico no reino de Israel. Nós tivemos esse exemplo histórico no reino persa. Nós tivemos o exemplo histórico no Império Romano. Nós tivemos exemplo histórico no Império Otomano. Nós tivemos exemplo histórico no Sacro Império Romano Germânico. Nós tivemos exemplos históricos que todos os grandes impérios, quando prósperos materialmente, acabaram sucumbindo pelos seus próprios defeitos. Uma vez que um lugar se torna próspero materialmente, ele tende a se sentir autossuficiente. Tendendo a se sentir autossuficiente, ele tende a virar as costas para Deus. E quando você vira as costas para Deus, Deus não te abençoa. Deus, ele não esquece de você. Lógico, mas as bênçãos acontecem à medida que você o procura, certo? E Deus te dá uma chance. Antes da destruição, Deus te manda um aviso. E Amós foi um instrumento de Deus para avisar um reino que estava a caminho da destruição. Nós sabemos que o pessoal não ouviu, né? E o que aconteceu com esse reino? Veremos a seguir. O livro de Amós tem 9 capítulos, que pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte: juízo contra as várias nações que cercavam o reino de Israel, inclusive a nação de Judá. Nós temos que tomar cuidado, que é muito comum nós escondermos os nossos defeitos, criticando o defeito de quem nos cerca. Então eu chego aqui, falo da corrupção dos políticos, falo daquele irmão que é adúltero, procurando desviar a atenção, quando muitas vezes eu estou fazendo isso. É como aquela história, né? Quando a gente aponta para os outros, 3 apontam. 3 aponta para nós, 1 aponta para o céu. Quem assistiu a pré-aula lembra bem disso. Mas nós temos aquela tendência. O bullying na escola, quem é profissional da área de psicologia sabe muito bem. Antes de tudo, você começa a ridicularizar o amigo antes de que ridicularizem você. A melhor defesa é o ataque. É começar a falar mal, é começar a falar de imoralidade, é começar a falar de corrupção, é começar a falar de pecado, como uma forma de esconder os nossos próprios pecados. E muitas vezes o profeta ele não é direto. Ele não é direto. Muitas vezes ele chega
e utiliza de algumas artimanhas, como Natan chegou para Davi. Natan contou para Davi daquele pobre que tinha uma ovelhinha, né? E um aviso assim. Aí o rico tomou a ovelhinha dele. O que faz com esse rico? Nem merece a morte. Tu és esse homem. Não caiu. Certo? É o que está mais ou menos acontecendo. Quando ele começa a fazer juízo sobre os países vizinhos, na verdade é o primeiro aviso: acorda! Os países vizinhos estão fugindo da vontade de Deus, estão pagando por isso. Ele está avisando: você vai ser o próximo. Deus está te dando uma chance, está te dando um aviso. Deus quer que você tenha tempo de se recuperar, senão vai ser tarde demais. A segunda parte, juízos contra Israel, que seria do capítulo 2 até parte do capítulo 9. E a terceira parte, a promessa de bênção sobre Israel. Se Israel obedecer, tem bênção. Se não obedecer, será destruída. O que será que Israel fez, hein? Acho que todos nós sabemos o fim dessa história, mas não vamos deixar de contá-la. O livro do profeta Amós começa a sua mensagem sobre as diversas nações que estavam ao redor de Israel, inclusive Judá. Certo? Inclusive Judá. Amós começa mostrando ao povo que Deus não é ausente nem inerte, mas que atua junto aos homens para que sua palavra prevaleça. É aquilo que eu falei. Israel estava num momento de grande prosperidade. Com a grande prosperidade reinava a corrupção. A corrupção é uma forma de resolver problemas comprando a resolução com dinheiro, com bens materiais. Antes de mais nada, a corrupção é isso. Nós temos um país aqui da América Latina que a casta governante fazia com que o legislativo desse país aprovasse projetos de interesse da casta governante mediante o pagamento de um salário, de uma contribuição mensal. Isso no país aqui da América Latina. Certo? É um exemplo. Talvez vários países da América Latina. Eu tenho na minha cabeça um país da América Latina. Isso é chamada corrupção. É uma forma de resolver os problemas comprando a solução. Isso daí funciona para o homem, não funciona para Deus. Veremos mais tarde, no desenvolver da aula do nosso estudo, que tentaram fazer isso inclusive com Deus. Tá? Veremos no decorrer do nosso estudo. Amós mostra com clareza que a prosperidade material nem sempre significa bem-estar espiritual. Eu vou lembrar vocês que nos anos da Segunda Guerra Mundial, muitos irmãos aqui viveram essa época, eu nem nascido era, mas alguns irmãos eram nascidos e chegaram a viver, certo? Na Segunda Guerra Mundial, eu estava lendo outro dia um artigo sobre a França. A França ela foi ocupada pelos nazistas e toda a produção francesa, o filé da produção era desviado para a Alemanha. Então os vinhos franceses estavam lá na mesa do Hitler, do seu staff político, né, dos grandes generais. A comida francesa, os patês, toda aquela culinária francesa, obras de arte iam para lá. E o povo francês, ele chegava a consumir por volta de 1.500 calorias por dia. Um ser humano normal, que não seja um trabalhador braçal, tem que consumir pelo menos 3.000 calorias por dia. E essa diferença de calorias que o ser humano tem que consumir, o povo francês procurava alternativas. Uma das alternativas era fazer café de grão de tremoço. Outro inventou
uma maionese que se fazia sem ovos. Outros começaram a comer pombos, já que carne não tinha. Começaram a fazer sabonete em cima de banha de animais. Normalmente, você pode fazer o sabão em cima de banha de porco, mas fazia de banha de qualquer animal, até de cachorro, mas conseguia. Bicicleta, carro não tinha gasolina para andar no carro, então bicicleta então se disseminou naquela época. Chapéu, mulherada pegava o chapéu, que era moda, o mesmo chapéu mudava, um dia era um laço, outro dia era um buquê de flor, outro dia era um laço de outra cor, mas era o mesmo chapéu. Sapato, não tinha couro para os sapatos, as solas dos sapatos passavam a ser de madeira. Só que tem um detalhe, nessa época, o índice de suicídios na França caiu a quase zero. No momento de dificuldade material, nós vimos que a vida era dura, porém não menos interessante. Os franceses nessa época nunca amaram tanto a vida. Isso é um exemplo de que a prosperidade material nem sempre significa o bem-estar espiritual. Quantas pessoas se suicidam? Quantas pessoas põem fim, põem termo à sua vida? Pessoas de grande fama, pessoas de muito dinheiro no bolso. O suicídio, ele é uma coisa que acontece muito em países do primeiro mundo. Acontece muito mais em países do primeiro mundo. Suicídio assim, sem motivo. Em países do terceiro mundo, existe o suicida, mas o suicida combatente, por algum motivo. O suicida por uma causa. Isso sim. Como era o kamikaze japonês, como são esses palestinos que se explodem, eles são suicidas por uma causa, e não por estarem desgostosos com a vida. Certo? O primeiro juízo é contra Damasco, ou seja, o reino da Síria. Israel deveria lembrar que a sua prosperidade material presente era resultado do juízo divino contra os sírios. A Síria caiu antes de Israel, certo? Já avisou, certo? O segundo era contra os filisteus, porque eles tinham tirado proveito dos cativos que haviam sido entregues a Edom. Os filisteus já são bastante conhecidos na Bíblia, né? Habitavam naquela região onde hoje é a chamada faixa de Gaza, certo? Eles são descendentes dos gregos, né? São gregos que se instalaram naquela região, se desenvolveram como um país, a Filístia. Inclusive o deus deles, o Dagon, que era meio homem, meio peixe, deve ser uma derivação daquele tar de Netuno, né? Certo? O terceiro juízo era contra os fenícios de Tiro, que haviam praticado o mesmo erro dos filisteus. Os fenícios de Tiro, eles eram os portugueses daquela época. Os fenícios de Tiro, eles eram navegantes e comerciavam. Certo? Por isso que hoje, até hoje, a tradição libanesa, né, inclusive, é ser um bom comerciante, né? Como é que fala? Os mascates, exatamente. Geralmente, o pessoal de origem libanesa costuma ter um grande sucesso na área do comércio. O quarto juízo, embora eu estou falando do quarto juízo, nós estamos naquela divisão do primeiro juízo, tá? Esse quarto juízo é o quarto do primeiro juízo, para não haver confusão, certo? Porque eu falei 3 juízos, mas na verdade estamos ainda no primeiro juízo. Contra Edom, que havia perseguido o seu irmão a espada e banido toda a sua misericórdia. Essas referências bíblicas que estão aí falam exatamente essas palavras, por isso que eu não estou lendo elas, tá? O quinto juízo era contra Amon, os amonitas, porque eles puseram as posses de bens materiais acima dos seres humanos. Isso ainda bem que isso não existe, né? Certo?
Aqui, né? Não tem. O sexto juízo era contra Moabe, porque eram malignos. O sétimo juízo era contra Judá, porque deixaram de guardar os mandamentos, os estatutos do Senhor, deixando-se enganar por suas próprias mentiras. Israel foi tomado, veremos a seguir. Judá também. Mas Israel, a corrupção era tanta que Israel perdeu a sua identidade. Judá foi tomado, nós veremos depois, foi cativo, mas manteve a sua identidade. Por que o judeu não gosta muito de samaritano? O nosso pastor que está lá, escondidinho lá fora, ele pregou muito bem na quinta-feira, né? Sobre o bom samaritano. Por que o judeu não gosta muito de samaritano? Porque o samaritano era aquele remanescente do povo de Israel que se miscigenou, foi viver naquela região e deturpou toda a cultura do antigo povo israelense. Perdeu a identidade como país, como povo. Judá não. Judá foi para a Babilônia, esteve cativo na Babilônia, voltou como Judá. Então não perdeu a identidade. Tanto Israel quanto Judá foram vítimas da justiça de Deus. Mas Judá, Deus teve misericórdia e preservou a identidade. Por quê? Porque estava para vir o leão da tribo de Judá. Certo? Viria logo em seguida. Era da tribo de Judá que viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Prosperidade material que o Senhor havia trazido a Israel no dia de Jeroboão II não tinha chegado a todos os israelitas. Vocês conhecem algum país que é assim? Não conhece. Certo? Eu lembro que um professor meu na faculdade, uma vez, professor japonês, nascido no Japão, que era professor de biologia, não sei se ainda está entre nós, mas assim, ele falou uma coisa verdade. Todo mundo fala que o homem chegou à lua. Ele falou, homem não, um homem chegou, ou dois, ou três. Eu não cheguei. Eu estou aqui, nunca saí daqui da terra. Ou seja, o homem chegou, alguns privilegiados conseguiram chegar no lua. Entendeu? A humanidade não está fazendo viagens regulares à lua. Ninguém passa lua de mel na lua, faz viagens turísticas à lua, viagens a negócio à lua. Inclusive o primeiro que chegou lá morreu recentemente. Morreu recentemente e era membro daquela irmandade, né? Que tem dois, um compasso e um esquadro, né? Famoso, certo? Famoso membro daquela irmandade. O Neil Armstrong, né? Braço forte. Falando em braço forte, vamos lembrar do pau para toda a obra nossa. Certo? Braço forte. Aliás, falando em braço forte, gostaria de homenagear o nosso irmão lá fora também, o braço forte, né? Mas não adianta você elogiar. Quando eu era residente, tinha um residente de ortopedia lá na Unifesp, que proveniente do Ceará. Pessoa muito inteligente, um grande ortopedista, está radicado hoje em São Paulo. Mas quando ele falava do Ceará, ele falava com orgulho. Certo? Ceará tem Raquel de Queiroz, Ceará tem José de Alencar, Ceará tem Praia do Canoa Quebrada, Praia do Bumbumbo, Praia do Futuro, Ceará tem isso, Ceará tem aquilo. Ceará tem fome? Tem. Não adianta você fazer uma média com muita coisa aqui e pouca coisa aqui. Não adianta. Certo? Você pega um país tipo Chile. Você não escuta muito assim no mundo. Tem algumas pessoas. Quem se destacou muito no Chile? Gabriela Mistral, ganhou o prêmio Nobel de... Quem mais? Mais alguém no Chile? Não, teve os ditadores lá aqui no Chile, mas assim, o Chile é um país assim que você quase não tem grandes nomes conhecidos no mundo inteiro. Não tem nenhum inventor chileno, não tem... Sim, mas o Chile é um país desenvolvido. A igualdade social, a distribuição das riquezas é muito mais justa do que um país como o Brasil. Pois não, irmão? Analfabetismo zero.
Analfabetismo zero. Pois não? Vários Fidel Ramos. Oi? Vários Fidel Ramos. Vários Fidel Ramos, do Chile? Chile. Tá, eu não conheço, assim, né? Tá. O que eu mais conheço é a Gabriela Mistral, que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: deve ter grandes chilenos, mas assim, não é da fama que ele vive de uma realidade. A doutora lembrou um analfabetismo quase zero, certo? Chile não conseguiu ser campeão na Copa do Mundo, ainda não tem nenhuma Copa do Mundo, certo? Mas tem um analfabetismo zero. E nós temos 5 Copas, certo? Chile ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Chile, talvez não, a gente quase nem vê Chile nas Olimpíadas, né? No quadro de medalhas, às vezes nem entra, mas tem um analfabetismo quase zero. A taxa da mortalidade infantil é baixíssima no Chile, é a menor de toda a América Latina, é a menor de todo o hemisfério sul, ganha da Austrália, para vocês terem uma ideia, certo? Então é um país que sabe ser justo, sem ser comunista, muito pelo contrário, teve uma ditadura muito cruel, muita gente morreu lá, muita gente saiu vivo de lá e hoje está aqui, certo? Governando o país, infelizmente. É candidato, até casou lá, né? Certo? Até casou, né? Isso que eu ia falar. Quando foi para fugir, o pessoal fugiu para lá. Fugiu para lá. O senhor está trabalhando aí na área dos panos? Exato. A Mercedes Sosa cantava as músicas da Violeta Parra. A Violeta Parra, lembrei. Violeta Parra é uma pessoa, é uma chilena, realmente fez muito sucesso. E um dos maiores sucessos da Violeta Parra, ela era materialista, ela era marxista, ela defendia a concepção materialista da história. E um dos maiores sucessos dessa compositora chamada Violeta Parra era uma música chamada Graças à la Vida, ou seja, obrigado à vida. Só que ela estava tão grata à vida que ela morreu se suicidando. Tá? Ela se suicidou, de tão grata à vida que ela estava. Bem lembrado, doutor, uma personalidade chilena. Seria graças a Deus, mas para adaptar a melodia, falando eu não sei se o maestro O materialista, ele nunca agradece a Deus. Ele agradece a vida, ele agradece ao destino, mas ele nunca agradece a Deus. E uma pessoa que agradecia a vida estava tão feliz com a vida que acabou com ela. A obsessão pela posse de riquezas também se traduzia num consumismo desenfreado, visto que também se vendia um necessitado por um par de sapatos. Consumismo desenfreado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Existe um programa aí de um país na América Latina que distribui dinheiro aos necessitados. Então ele chega num lugar onde a população é carente e distribui uma quantidade de dinheiro. Ele alega, do ponto de vista econômico, que esse pobre tendo esse dinheiro, ele vai consumir. Ele vai comprar televisão, ele vai comprar comida, ele vai comprar sapato. Isso vai estimular o comércio local, vai desenvolver aquela região. Do ponto de vista econômico, tem até um pouco sentido. Agora você pergunta, aquele pessoal que está lá, naquele lugar, eles estão vivendo uma seca. A maioria deles querem plantar a sua roça de milho, criar o seu gadozinho, criar os seus rebanhos para poder comer, comercializar, vender e sobreviver. Eles querem necessariamente ter televisão, eles querem necessariamente ter máquina de lavar. Você chegando lá e pondo dinheiro na mão deles, você vai estar induzindo eles ao consumo. Consumo, quem vai lucrar com esse consumo? Os produtores. Os produtores, os fabricantes, os vendedores.
Quem fabrica, quem produz, numa escala industrial, numa escala alucinante, rapidamente, muitos produtos em pouco tempo, visa o quê? A honra e glória do Senhor? Não, visa a honra e glória do seu bolso, a honra e glória dele mesmo. Uma forma de procurar atingir a imortalidade por seus próprios meios, a ponto de quando esse tipo de pessoa morre, a primeira coisa que ele faz é um túmulo monumental, certo? Tem uma família de industriais brasileiros que você vai lá no túmulo deles, no cemitério da Consolação. O meu apartamento não vale 1/10 daquele túmulo. O meu apartamento tem 4 dormitórios, hein? Certo? Isso daí é a busca da imortalidade através do dinheiro. Vai encher de coisa podre, né? É. Vai encher de coisa podre. Certo? A busca da imortalidade. Um túmulo monumental. Aquele faraó que fez aquela pirâmide lá no Egito, todo mundo lembra dele, todo mundo sabe o nome dele, tal de Queops, tá? Todo mundo lembra, até hoje ele lembra. Só que ele não é imortal, ele está morto. E ele está esperando o dia do julgamento dele. E sabe para onde ele vai? Entendeu? O fato de terem conservado o corpo dele mumificado, se bem que já sumiram o corpo dele, né? Não tem corpo nenhum, mas o fato de ter preservado não garantiu a eternidade dele. O fato dele ter se construído um local de repouso para o seu corpo monumental não garantiu a imortalidade dele. Ele achou que estava garantido. A imortalidade, quem garante é Jesus. Amém. A imortalidade com gozo, quem garante é Jesus. E quem deu a imortalidade para o homem foi Deus. Amém. E não é o homem que garante. O homem só a garante atrelando-se a Jesus. Os israelitas não se lembravam mais dos benefícios dados por Deus a eles, nem tampouco permitiam pessoas que servissem a Deus pudessem se manifestar no seio da sociedade. Ou seja, para não ter peso na consciência, os homens de Deus não podiam se manifestar. Nós veremos o que aconteceu com Amós por se manifestar lá. O que acontece numa região muito próspera é o seguinte: é a tendência de querer adequar a palavra de Deus às suas condições de prosperidade. E então começa aquele negócio: não, nós temos televisão, então a Bíblia ela tem que ser propagada pela televisão. É uma besteira que na Assembleia de Deus do Belém nós não temos um canal de rádio, nós não temos um canal de televisão. Vai se converter, irmão? Paulo andou a pé pelo Império Romano inteiro, e a igreja nunca foi avivada como naquela época, dormindo em tenda que ele mesmo fabricava. Certo? Tem gente que quer adaptar a igreja à modernidade. Podemos modernizar, mas não vamos mundanizar. Alguém atrelou uma igreja a um canal de TV. O que esse canal de TV hoje passa? Reality show de gente pelada? Passa tudo, menos divulgação da palavra de Deus. Muitos contribuíram, estão hoje convencidos com o que eu disse. Aí fica mais fácil, meu irmão. Aí fica mais fácil, não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa, exatamente. É a comodidade. Essa comodidade é tal que o importante é que a palavra de Deus seja divulgada. Agora, como vai ser divulgada? Aí é que vem a teologia da prosperidade. Ela é divulgada com a prosperidade. À medida que você é próspero, você divulga. Nós não precisamos. Nós somos o movimento pentecostal que mais cresce no Brasil. E nós somos o movimento pentecostal, falando nós aqui no Ministério do Belém, nós somos um movimento pentecostal que cresce, nós somos uma igreja que cresce. E nós temos o trabalho de nossos irmãos incansável no evangelismo, na divulgação da palavra. Nós não precisamos de televisão para crescer. Se tivermos essa arma,
de maneira alguma a lançarei fora, mas não devemos ser dependentes disso. Amém? Então, o senhor comentando assim, só imagina quando Jesus veio, né? Ele já deu um exemplo, né? Ele poderia ter nascido num palácio, né? Ele veio e nos ensinou o que a gente tinha que fazer, foi divulgando, né? Esse eu acho que Jesus já deixou isso de exemplo. Não tinha televisão, não tinha nada. Ele poderia estar no palácio, poderia estar bem lá, foi não. Ele poderia ter nascido na maternidade aí, é moda hoje a São Luís, né? São Luís e tal, né? Não manjedoura, né? Certo? Aliás, se chegar hoje com uma fala, olha, seria bom seu filho nascer numa... Não sei qual é, manjedoura não. Eu quero do São Luís, na Provátria, não, certo? Aliás, são hotéis 5 estrelas, não são hospitais, certo? O resultado de tudo isso é que sofreriam um duro juízo da parte do Senhor. Será que Deus, falando por Amós para Israel, Ele não estaria falando para a igreja nos dias de hoje? Ninguém pode dizer servir a Deus, adorá-lo, se praticar a injustiça social. Não existe esquizofrenia evangélica. O esquizofrênico é aquela pessoa que não tem uma personalidade em qual nós podemos confiar. Recentemente, um esquizofrênico foi preso ali na região da Aclimação. Aí foi para a delegacia. O delegado achou que ele era uma pessoa muito lúcida, normal. Mas o esquizofrênico é assim. O esquizofrênico tem mania, tem época que você aposta que ele não tem nada. Mas tem época que ele tem alucinações, delírios e comportamento antissocial, comportamento que difere do comportamento normal. Então, o pessoal costuma dizer que o esquizofrênico tem 2 personalidades. É o médico e o monstro. Quem já leu aquela peça famosa, certo? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, certo? É mais ou menos. Não existe isso. Deus te deu uma identidade e essa identidade deve ser usada dentro da igreja e fora da igreja. Você não pode ser um bom servo dentro da igreja e um injusto socialmente com os seus empregados. O cara olhou que lembrou muito que na casa dele a empregada almoçava e jantava com a família, certo? Não tinha essa que nós vemos muito por aí, certo? Todo mundo come e depois deixa para a empregada só o arroz e feijão, porque mistura e já vai embora, certo? Mistura se ela quiser, ela que faça. Eu estou falando estou imaginando alguma coisa, certo? Porque eles eram tementes a Deus, certo? Eram tementes a Deus, certo? Ela era uma empregada, ela tinha como mordomo, ela tinha que ter a fidelidade aos seus patrões, mas ela tinha que ser tratada como gente. Ela sentava na mesma mesa, comia a mesma comida, certo? E não precisava ter vergonha disso, certo? Isso é ser cristão. Agora, você faz isso, você que tem sua empregada, para sua empregada as bolotas do porco e os manjares para a tua família, e depois vem na igreja, dá glória a Deus, reteté, fala língua estranha, e dá testemunho da sua prosperidade. Você faz isso com os seus empregados. Deus falava que era para tratar os escravos com dignidade, lembrando, fostes escravos do Egito. Pode falar, irmão. Pastor, o que eu vou falar aqui, eu quero até pedir para os irmãos para que não interpretem aí, que eu queria me exaltar com isso. Só na posição do pastor Caramuru, e eu tive aí como muitos exemplos, né? Hoje nós estamos fazendo uma obra social. Eu fiz uma reflexão em dezembro de tudo que eu havia feito durante o ano, se só aquilo era o suficiente para que pudesse agradar a Deus. E eu via esse pessoal que fica dormindo nas ruas como bandido, como um que abandonou um filho por covardia. E o Senhor falou assim comigo: vai lá dar comida para eles. Eu falei: mas eu? Você vai lá dar comida para eles.
E nós começamos. E hoje, para a glória de Deus, que tudo que eu faço, tanto é que não é só isso. Isso é só uma aproximação que a gente tem com essas pessoas. E a gente fica falando do amor de Deus e que eles não são abandonados por Ele. Ele se abandonou. E o que eu quero mencionar é o seguinte: a minha esposa não faz almoço, ela faz janta. Porque a hora que eu chego está tudo quentinho, aquilo que nós comemos, meu irmão faz parte desse trabalho comigo. Aquilo que a gente janta, É o que faz eles jantam. Glória a Deus. Aquilo que a gente janta, eles jantam. Esse será seu galardão, irmão. Eu às vezes, eu como o que sobrou de ontem, para ver se aumenta um pouquinho para eles. Outro dia eu tive, que me perdoa minha esposa, se estiver me assistindo, mas outro dia eu tive uma discussão com ela. Ela pegou um monte de brinquedos na minha filha, era boneca sem braço, carrinho de controle remoto sem roda, não sei o que sem isso, não sei o que lá sem aquilo. Falou, vamos dar para uma instituição de caridade. Eu falei, não, vamos jogar com lixo. Não, mas uma instituição de caridade, brinquedo quebrado para uma instituição de caridade. Se você quiser ajudar a instituição de caridade, você dá brinquedo inteiro. Você vai dar um elefante branco para eles. Instituição de caridade não é lugar de jogar lixo, é lugar de ajudar. Falar, é culto, mas eu estou dando. Então não dê. Para dar um lixo, uma coisa que você não quer, você pode até dar uma camisa que você não usa, mas que esteja inteira. Agora, a camisa rasgada, você faz pano de chão, não vai dar camisa rasgada para instituição de caridade. Para instituição de caridade, você dá camisa usável. E a pessoa que vai usar tem que ter dignidade nisso. Amém? Agora vem, isso eu gostei. O Senhor promete tratar com as vacas de Bazã, que oprimiam os pobres e quebrantavam os necessitados. A vaca de Bazã. O que é vaca? Bom, tá. Hoje se usa coloquialmente o termo vaca para mulher de reputação duvidosa, do ponto de vista, no mínimo duvidosa. É um termo tão depreciativo que até uma prostituta, se você chegar para ela e falar, ô sua, ela vai se ofender, de tão depreciativo que é o termo, certo? É ofensivo até para uma prostituta. Mas aqui não era para prostituta, era para aquilo que nós chamamos hoje de perua. Era aquela mulher que quer aparecer, se enfeitar, e ela não mede esforços para isso. Se ela chega para o marido e fala, se você tiver que diminuir o salário dos seus empregados, pode diminuir. Eu quero, o meu vestido, eu quero as minhas joias, eu quero o meu enfeite. E assim, os acessórios dela são super chamativos. São chamativos e às custas do sofrimento de alguém. Certo? Entendeu? Se você tem um dinheiro, que esse dinheiro não foi às custas do sofrimento de alguém. Supondo, morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu seus pais, e você recebe uma grande herança. Você pega essa herança, que é sua, você pode ter compaixão do necessitado, distribuir essa herança, você pode. Você pode ter compaixão do necessitado e usar parte dessa herança para ajudar o necessitado, você pode. E vai ser agradecido por Deus. Agora, se você quiser usar essa herança somente para você, vou reformar minha casa, vou comprar aquela casa de praia que eu sempre sonhei, vou comprar aquele carro que eu sempre sonhei e não tive condições de ter, você também pode. Agora, o que você não pode é aquilo. Você tem os seus luxos, certo? Aí a situação muda. Aí o que você faz? Dentro da sua empresa você demite 20% dos funcionários, mas os seus lucros continuam. Aí o seu lucro cai. Aí você demite outros 20% e os que sobram têm que trabalhar por esses que foram demitidos. Porque você não quer perder o seu poder aquisitivo. Você não quer perder os seus luxos. Você não quer chegar ao irmão que não está aqui, o nenê, perdeu tudo, mas não perdeu o amor de Deus.
E ele dá esse testemunho, glória a Deus. Certo? Você não quer perder aquilo que você conquistou materialmente. A vaca de Bazã, antes de tudo, essas peruas. Tem uma pessoa aí chamada de perua de Deus. Pois falando. Seria. Não sei. Eu tenho que me falar, até que chama até perua. É perua gospel. Perua gospel, isso. Não seria essas peruas gospel, certo? Vacas de Bazã, que oprimem o pobre para manter o seu luxo. Eu me lembro bem do saudoso irmão Valdo, que sempre falava das vacas de Bazã, né? E é verdade. Pastor, Doutor a Alexandre. esposa do ditador aí, filipino, ela tinha 3.000 pares de sapatos e o país na maior pobreza, tanto que ele foi deposto pelo movimento. Nós temos vários exemplos da Eva Peron, a Eva Peron, certo? Nós temos um exemplo no própria Bíblia, no próprio reino de Israel, daquela rainha chamada Jezabel, que inclusive mandou matar o Nabote por causa da vinha, que vai ser do próximo, certo? Para poder sustentar os luxos dele. Mas isso eu não me espanto. O que eu me espanto é que nós temos vacas de Bazã se identificando como servos de Jesus. É esse que é o problema. Tivemos uma primeira dama brasileira que gastou peças íntimas, né? Milhões de dólares. Foi publicado pela imprensa. Mas, pastor, eu pediria por irmão, a gentileza, me dar uma pequena parte. Pois não. Nesse comentário, comentando a respeito de aqueles que enriquecem a custa do sofrimento alheio. Ele não se importa que o outro vá à extrema miséria, contanto que ele aumente seu patrimônio. Nós vivemos dias exatamente iguais, pensando nas instituições financeiras. Quando o irmão põe um dinheiro no banco, o juro que recebe dele é mínimo, é insignificante. Mas quando pegam o dinheiro deles, o juro é astronômico. E quanta gente perdeu casa, perdeu tudo para instituições financeiras. Eu ouvi alguém até falando em tom de piada, dizendo para a mulher: eu não vou mais te chamar de meu bem, porque se o banco ouvir, toma você de mim. Eu só lembrando uma coisa, por exemplo, no nosso país, os juros, eles crescem quanto menos favorecida economicamente é a população. Então vocês vão ver, os juros da Casa Bahia é 5, 6% ao mês. Tá? Os juros da Marabras, agora o juro da Toque Stock não é tão alto. O povo menos favorecido é quem paga mais juro, quem paga mais imposto. Vamos dar mais um detalhezinho, não vou tomar muito seu tempo. Eu estava ouvindo o noticiário pelo rádio um dia desse, a respeito de compra com cartão de crédito e de débito. Então, as instituições financeiras que detêm esse cartão, eles escravizam tanto o comerciante como o consumidor. Porque o comerciante já paga uma taxa alta e não pode passar isso para o consumidor. E o consumidor utiliza o cartão e, se caso ele tiver qualquer atraso, o juro que ele paga é astronômico. E em cima disso, estão ficando cada vez mais rico e o povo empobrecendo cada vez mais. E a lei não dá, não é? Ao contrário, a lei cada vez mais favorece. Mais favorece o capitalista. Então nós estamos vivendo exatamente essa situação social. Desculpa a nossa Deus. Não, muito pelo contrário, e até lembrar. O Brasil é um paraíso. O Brasil e eu lembrando uma coisa, por conta desse juro alto, é o que atrai o capital estrangeiro, certo? Para o Brasil. Então eles inventaram essa política para atrair o capital. Por quê? Eu que trabalho na área da medicina, agora a maior empresa de medicina do mundo foi comprada por uma empresa americana, certo? Exatamente porque sabe que aqui o lucro, infelizmente. Mas
De qualquer maneira, o problema não é esse. Todos nós sabemos, eu acho que aqui todos têm conhecimento dos males do capitalismo. Agora vem aqui, o Senhor mostra a sua abominação. Esse que é o problema. São pessoas capitalistas que exploram o seu irmão, certo? Que dão testemunho da sua prosperidade em nome de Jesus. Essa é a abominação para o Senhor. Tem capitalista que fala: eu trabalhei, eu sofri, eu passei fome, eu saí do zero, hoje eu sou rico, e quem trabalha para mim tem que sofrer, porque eu fiz isso. Tem esse tipo de capitalismo. Agora, tem capitalista que faz isso e ainda se diz: eu sou um servo de Deus, e tudo que eu tenho eu devo ao Senhor. Glória a Deus. Isso. Era isso que acontecia com Israel. O funcionário trabalha igual capeta. Doutor, ainda citam a Bíblia, diz que tudo contribui. O profeta Amós alerta sobre isso, pede que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos lembrem da humildade de Deus. Deus nunca se ofendeu quando o povo o adorava em uma tenda. Deus nunca se ofendeu, desde que o adorassem. Deus não pediu um templo. Deus não pediu um templo. Foi o homem que quis dar um templo para Deus. Foi o homem que construiu um templo faraônico para Deus. Deus queria adoração. Deus se satisfazia da adoração, mesmo num tabernáculo, mesmo numa tenda, mesmo no deserto. O homem que quis construir um templo suntuoso para Deus. E para Deus aquele templo não era nada de que Deus fez com ele. Destruiu. Certo? E alguém que é o anticristo. Na própria inauguração do templo, o que Deus falou: se o meu povo se humilhar e orar, aí eu me arrependerei. Certo? Ouvirei. Certo? Não é o local da adoração que atenta a Deus, é a oração. É o coração quebrantado. Eu costumo dizer o seguinte: a oferta de Abel e a oferta de Caim, nós não sabemos quanto valia. Se nós fôssemos transformar em dólares, talvez a oferta de Caim valesse até mais dólares que a oferta de Abel. Mas a oferta de Abel atentou Deus para a oferta de Abel. Por quê? Porque eram as primícias. Em Hebreus 16 fala: pela fé Abel deu melhor, não mais valiosa, deu melhor oferta. E ela era melhor por quê? Porque foi dada exatamente com fé. Jesus também se é o caso da viúva pobre. O caso da viúva pobre, aquela dracma foi dada com fé. Pode dizer. Doutor Alexandre, frisando bem aí o caso da injustiça social, o Brasil está sendo envergonhado aí por essa matéria que o Fantástico está fazendo aí aos domingos, e estão culpando, né, os nossos irmãos baianos pela condição social deles, né? Então um certo juiz, resolveu, comunado aqui com as pessoas de condições, né, bastante acessíveis em São Paulo, tirar as crianças daquelas famílias pobres e dar para essas famílias aqui. Aí, eles são culpados da condição social deles. Então não se pode nem ter filho mais nesse país, senão o judiciário vai lá. Eu não vou falar nada, porque teve um tal de juiz aí que andou fazendo isso com as crianças, denunciaram ele, e ele ganhou muito dinheiro em cima de quem denunciou. Então eu não posso falar isso. É um que lembra. Conhece, né? Agora lembrando, opa, pois não, irmãos. Esse processo atual de domínio de capital foi posto de uma maneira, e está sendo posto cada vez mais, formando a sociedade anônima, que o verdadeiro dono, eles estão fora.
Então, aquele que trabalha é um escravo também. E quanto maior a oposição dele, mais apertado ou mais escravizado. Veja bem aí, essa empresa que comprou aí, essa outra de saúde, ela pagou 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Por isso, dá tão pouco lucro que eles pagaram tudo isso. E não tem como se fazer nada, porque quando um cara for fazer, a firma dele vai quebrar e a outra vai engolir. O mundo está dessa maneira, está uma guerra de poderosos. E cada vez mais, porque cada vez mais a sociedade limitada está desaparecendo. Deus, Ele faz juízo sobre os povos vizinhos de Israel, porque os povos vizinhos de Israel praticavam esse tipo de iniquidade. Mas eles não se diziam povo de Deus. Eles eram povos de outros deuses, eles eram povos do materialismo deles. Por isso que é essa advertência para Israel. Oi? Paganismo, ou até materialismo, não sei. Eu não conheço tanto a história para falar sobre esses povos. Mas muitos povos, certo? Praticavam a iniquidade perante Deus e não se diziam povo de Deus. O alerta para Israel é um alerta para a igreja, para que a igreja, dentro da igreja, se combata a iniquidade. O que nós falamos é abominação perante Deus cometer iniquidade e ainda cometer essa iniquidade em nome de Jesus. Outro dia um irmão postou no Facebook de um irmão que chegou para o patrão dele e falou: eu quero minha demissão, quero ir embora, não quero mais trabalhar nessa empresa. Aí o patrão falou: tudo bem, você não quer mais trabalhar? Você que está pedindo demissão? Tudo bem. Não, eu que estou pedindo demissão. Tá bom, então, tudo bem, pode ir embora, boa viagem. Só que o patrão não fez isso por escrito. O patrão confiou nele. Aí o que ele fez? Em seguida, ele entrou com uma ação trabalhista, tudo, e conseguiu 40% da multa coisa, fundo de garantia, alegando que ele foi mandado embora e não recebeu os direitos dele. Aí ele subiu num púlpito e deu esse testemunho. E ele falou que o patrão, como não fez por escrito, isso deu direito a ele. Glória a Deus, eu consegui, graças a Deus. Certo? Ou o irmão que era inválido, se aposentou por invalidez. Aí Jesus curou a invalidez dele. Aí ele vai lá e diz: Jesus curou a minha invalidez. Hoje eu sou uma pessoa perfeita, normal, e ainda tenho uma aposentadoria. Isso daí eu já vi, não me contaram. Isso daí eu já vi, esse testemunho. Entendeu? Certo? E aí ele fala: mas eu dou o meu dízimo para Deus, né? Certo? Ou então aquele: Senhor, se eu ganhar na loteria, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar meu dízimo. Mensalão, você compra deputado. Se você falar: Senhor, se eu me der ganhar na loteria, eu pago o dízimo, você está tentando pagar Deus com o mensalão. Aliás, Deus não é corrupto. O mensalão tinha um ex-bispo. Agora é esse Agora tinha no mensalão, tinha um bispo. Não, mas ele se arrependeu mesmo, hein? Ele falou: não. Também foi o único que eu vi que também teve. Não, sim, mas ele se arrependeu, reconheceu o seu erro. Eu tiro meu chapéu para esse bispo. Eu também. Ele reconheceu o seu erro. Ele falou: eu pequei. Não ficou dando desculpa, certo? Entendeu? Para pecado. Tem um aí que está vendendo a sua virgindade, diz que vai construir casas populares. Quero ver. Doutor. Quero ver. Acho que é que fofo, que lindo. Casas populares. Quero ver quantas. Espero que construa. Vamos ver. Oi. Cima só do que você acabou de falar, eu sempre trago às vezes uma experiência de alguém do trabalho, né? E eu tenho um colega de trabalho que ele
recentemente descobriu que é diabético. Certo. E ele me disse que ele recebeu do médico uma guia que ele poderia pegar esses remédios no posto de saúde, sem nenhum custo, né? E eu ouvi isso dele, né? Sendo um ímpio. Ele disse: olha, eu não me acho no direito de pegar remédio de graça, porque eu posso estar tirando a oportunidade de uma pessoa que precisa, sendo que eu não preciso. Então muitas vezes nós vemos um ímpio dando testemunho dessa forma e os próprios crentes estão agindo diferente. Embora o remédio que você tire no posto é um remédio que o governo disponibiliza para o cidadão, seja ele rico ou pobre. Se você quiser tirar o remédio no posto, você pode, é um direito seu. De repente o posto é na frente da sua casa, mas se Deus te deu essa oportunidade e te deu abastança material, utilize essa abastança material na obra de Deus. O que você não pode é tirar remédio no posto para ter mais no bolso para a sua honra e glória, para ser uma vaca de Bazã. Isso não pode, certo? Muito pelo contrário, tem remédio que determinados remédios, eu indico que a pessoa tire no posto, inclusive pessoas abastadas, porque a qualidade de remédios da FURB é uma qualidade, primeira qualidade. Muitas vezes, principalmente remédios para controle de hipertensão, embora eu não trabalhe com essa área, mas são remédios de primeira qualidade, certo? São remédios que a FURB lá, a fundação lá, eles fabricam o remédio popular, mas elas fabricam uma qualidade invejável. Então são bons remédios. Às vezes é melhor do que comprar um remédio comercialmente com o nome de uma qualidade duvidosa. E olha que do mesmo jeito, teve um laboratório que é uma multinacional que andou vendendo pílula de farinha. Quer dizer, não é por fato de ser um grande laboratório que você pode atestar uma qualidade, certo? Irmãos, esqueceu da oração da propina. A oração da propina? Ah, sim, o cara orou e agradeceu. Pastor, esses dias eu recebo a minha esposa que é doente, e o governo, para precisar receber o remédio, pensou que a médica que me deu o documento, ele veio da Secretaria de Saúde, foi para Brasília, viu a autorização. Esse remédio, há 2 anos atrás, na minha vida na internet, são 30 comprimidos. Há 2 anos atrás custava R$2.215 cada caixa, era 6 caixas. Hoje estou recebendo 2 caixas, são 2 caixas. Ela hoje deve estar custando R$2.015, porque há 2 anos atrás custava R$2.215 cada caixa, 30 comprimidos. Então, eu não tenho condições de manter esse remédio, por causa do ferro que ela toma. Então, 2 comprimidos por dia. De qualquer maneira, mesmo, depende, assim, eu fiz uma ilustração em cima do que ele falou. O importante é que você não queira levar vantagem nisso. Se eu tiver que gastar R$2.000 por mês de comprimido, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada economicamente em relação à grande população do Brasil. Mas, por exemplo, se eu tiver que gastar R$2.000 por mês em remédio, eu quero. Hoje, eu quero. Eu vou procurar alguma forma alternativa. Se eu tiver que usar um remédio de alto custo, eu vou tentar usar o sistema, aquele programa do medicamento de alto custo do governo. Eu vou tentar usar isso, se eu tiver que gastar R$2.000. Tem remédios para câncer, para prolongar. Tem um tal de remédio que está fazendo muito sucesso, um tal de Avastin, certo? Para câncer. Pessoa em câncer em fase terminal que toma esse remédio, ela consegue ganhar alguns meses de vida. Esse é um remédio que custa R$25.000. Se tivesse alguma pessoa querida minha ou eu iria usar de alguma coisa, porque é difícil de uma hora para outra você dispor disso. O que não pode é aproveitar dos programas sociais como uma forma de se enfeitar mais, de ser uma vaca mais enfeitada, né? Uma perua mais... Vamos lá, voltando à justiça social, já que estamos fazendo isso. Bom,
Os israelitas, porém, em vez de buscarem a Deus, aborreciam na porta os que os repreendiam e abominavam o que falava sinceramente. Falar sinceramente dói para muitas pessoas, tá? Certo? E a gente escuta muito aqui dentro da igreja: pastor, tem que ter cuidado com as palavras, porque senão a pessoa sai da igreja. Pastor tem que tomar cuidado quando repreende as pessoas, quando fala que a pessoa está com comportamento, porque isso machuca os outros. A verdade machuca realmente. O que aconteceu com Amós por dizer a verdade? Não foi exaltado, não foi aplaudido, foi aquilo, quer dizer, escorraçado. Certo? A elite israelita ainda afligia o justo, tomava suborno e rejeitava o necessitado na porta. Ah, mas isso tem no Brasil, suborno, isso tem na igreja. Vocês sabiam que tem gente vendendo igreja? Tem pastor que falou. Vocês sabiam que tem isso? Tem dois preços, né? Oi? Tem dois preços, porteira fechada ou só o templo. Porteira fechada ou só o templo? Tem gente vendendo a igreja. Certo? Ou não tem? Certo? E está na moda. Certo? Aquele pastor que virou evangélico não, virou muçulmano, e a igreja dele, o que ele fez? Ele vendeu, passou para outro mediante a uma módica quantia, e agora ele está dando glória a Allah pela sua prosperidade, sei lá. Ele não passou a igreja, ele não falou: eu não sou mais cristão, não quero mais ser cristão, estou saindo da igreja. Não, ele passou para outro mediante uma módica quantia, tá? Microfone. Por gentileza, uma explicação. Como falou, tem gente vendendo igreja como apoiada. Como uma boiada, isso. Uma boiada mesmo. E em relação àqueles que também compram, pagam por isso. Quer dizer, tem um que está vendendo. Agora, o outro vai lá e comprando. Eu não falo nada, porque assim, outro dia eu vi uma psicoterapeuta famosa falando em relação a uma moça que está vendendo a virgindade, né? Ela falou uma coisa, ela falou: é um absurdo alguém vender a virgindade. Agora, o absurdo maior é alguém pagar. Isso que é o... Mas aí é o que o Código Penal diz. E a gente tem visto aí no julgamento do mensalão, tem a corrupção ativa e a passiva. Um irmão fez carreira como policial. O irmão conhece. Quem é que cai no conto do vigário? Meu pai é policial aposentado e meu pai me contava, só que meu pai foi de uma época que hoje mudou muitos crimes. Mas na época de grande atividade do meu pai como policial, ele falou que um dos maiores, por incrível que pareça, um do ponto do vigário que mais aparecia como ocorrência policial era da máquina de fazer dinheiro. Ele falou que era o que mais aparecia lá. Hoje não, porque tem, mas aparecia. O cara vendia umas gambiarra lá, uns fios, uns negócios, coisas, e falava que fazia dinheiro e o cara comprava. Quer dizer, o comprador se achava esperto também. O vigarista, ele aproveitava de que a pessoa se achava esperta para ser mais esperto ainda. O comprador de produto contrabandeado, o comprador de produto sem nota fiscal, os dois estão. A mulher que vai no médico fazer o aborto, o médico é criminoso, mas a mulher também é. Agora, a lei, ela não dá a mesma pena para os dois lados para estimular a denúncia. Porque se a mulher que se submetesse ao aborto tivesse a mesma pena que o médico que fizesse o aborto, a mulher nunca iria denunciar. Então, nunca, seria uma coisa que nunca teria um combate, certo?
Então a lei ela faz essa diferenciação para isso. Então, por exemplo, se você compra uma máquina de fazer dinheiro, certo? E quando você vai ver a máquina não faz dinheiro algum, você vai na delegacia e faz uma queixa que venderam uma máquina que não faz dinheiro. Se você fosse punido por isso, você nunca iria fazer essa queixa. Então é uma artimanha legal para fazer com que a pessoa denuncie, mas os dois estão pecando, certo? Doutora Cleia, por favor. Referente a essas igrejas que algumas ainda foram vendidas, tem contato com o pessoal dessa região e esse pastor que fez isso, ele está andando na cidade para cima e para baixo, acho que mexendo a cabeça dele, está meio cantando. Alguém me falou que ele estava vendendo cocada. Mas tem hora que ele fica sentado, fala sozinho, então são coisas que Deus também, né, você vai formar o que você semeia, né? Mas é isso que Amós estava falando do reino de Israel. É isso que Amós está falando. Certo? Deus, ele adverte, ele dá uma chance. O problema é que as pessoas ficam surdos a Deus. Próximo irmão. Doutor Alexandre, essa moça que está vendendo a sua virgindade, ela, na realidade, quem já leu no jornal, percebeu que ela está sendo iludida, porque nem é uma empresa brasileira que está fazendo esse trabalho, é uma empresa europeia, parece que é da Austrália, que realmente está fazendo esse trabalho. E ela disse, vou ter o primeiro contato com o homem lá no céu. O absurdo que eu achei dela falar, lá no céu, ela usou esse tipo, porque ela vai se encontrar com esse homem que comprou em um avião, num voo aéreo, lá em cima, no espaço. Então, ela disse que vai vender para poder comprar, construir casas populares para os pobres em Santa Catarina. Isso é um absurdo. E me parece que a pessoa, ela já vendeu, já chegou ao patamar máximo. Parece que ela vendeu por 1.500.000, parece para um asiático. Eu não sei se é japonês, chinês, coreano. Eu espero que não seja crente e que dê glória a Deus por ter conquistado isso. Tá? Agora, de qualquer maneira, certo? Você justificar suas atitudes dizendo que vai ser bonzinho, bom, espero que ela faça as casas populares dela. De qualquer maneira, o absurdo maior é isso. É um vender e o absurdo maior é o outro querer pagar, certo? Absurdo maior seria se pagar por crente e ainda subir no púlpito e dar um testemunho, certo? Conseguir. Beleza. Tá? De qualquer maneira, a doutora Cleia lembrou de uma pessoa. Mas, doutora Cleia, essa pessoa em si, não é só ela. Isso daí está virando moda no nosso meio. Tá? Não é só isso que está acontecendo. Outros casos estão acontecendo. Certo? Então, vendendo a igreja como se fosse gato. Certo? Isso, se for fechado, dá um preço, se for outro, certo? E as pessoas que pertencem a essa igreja, como é que pode vender? Lógico, tem assembleia. Mas elas são ludibriadas por quê? Porque elas têm fidelidade ao líder. Certo? Elas têm fidelidade ao líder. Elas têm temor de Deus, porque elas têm fidelidade a esse pastor. Por isso que elas acabam aprovando. Não é vendido claramente, vende-se igreja, entendeu? Sabe? Você vende uma empresa, eu posso vender uma empresa junto com a carteira de clientes. Eu posso vender. Agora, uma igreja junto com as ovelhas, certo? E aliás, você pode vender o que é seu. Essa moça aí do reality show aí, ela está vendendo o que é dela, certo? O que você não pode vender o que é de Deus. Isso se chama simonia. Isso é o que a pessoa que nós vamos comemorar agora, dia 31, né? Caraguru, dia 31, né? A reforma protestante, das teses, certo? Ele denunciou exatamente que estavam vendendo uma coisa que era de Deus, ou seja, salvação. Certo? Assim,
Deixa eu só seguir um pouquinho, aí eu dou. Não, já está. Oi? Crente não rouba, ele pega emprestado, mas só não devolve mais. Isso, em nome de Jesus, né? E para os impenitentes, para aqueles que não se convertessem a Deus, estava rejeitado o juízo que o profeta chama de o dia do Senhor. Aí que está a escatologia. Quando se fala em dia do Senhor, é quando o Senhor resolve tomar uma atitude radical para acabar com a festa, certo? A promessa do juízo divino não era só para Israel, vale para os dias de hoje. A vingança do Senhor sobre o povo impenitente não vem desacompanhada de uma demonstração de misericórdia divina. Nós vamos abrir o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, que diz: aqui, cadê? 22 que Eis que cedo venho, o dia do Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deus está dizendo: quem for fiel é isso, quem for infiel é aquilo. Doutor, bem rápido, ele está insistindo para ter a resposta. Pois não. Tem um internauta que está perguntando: e se deixar de pagar alguns impostos, porque a carga tributária é muito alta? Pode? Não. Quando Jesus falou para pegar o peixe, dentro do peixe estava o estáter, era para dar por ele, por você e por mim. Até Jesus pagou imposto. E quando falaram, é lícito pagar os impostos a César? O que Jesus falou? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É tão ilícito não pagar os impostos, como também não pagar o dízimo. Certo? Posso ler um versículo? Pois não. Segundo Pedro 2, versículo 3. Vamos ler do 2. Muitos seguirão as suas resoluções, pelas quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com a palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição no dormita. Esse negócio de vender já fazendo negócio. Lembrando, o nosso tempo já terminou. Eu só vou dar um testemunho no tocante ao imposto, que foi o seguinte: há alguns anos atrás, na clínica no qual eu sou um dos sócios, chegou um advogado e falou: olha, não é certo vocês pagarem um negócio chamado COFINS. Não está certo por causa disso. Tudo bem, se não está certo, não tem problema. Só que cresceu os olhos da gente, né? Vamos pagar, vai sobrar dinheiro para nós. Aí tudo bem, entramos com uma ação. Primeira instância, ganhamos. Opa, não temos que pagar convite. Aí o Estado recorreu. Segunda instância, ganhamos. Legal. Não tem que pagar o que eu fiz. Estava super feliz, estava sobrando mais dinheiro, né? Certo? Chegou na última instância. Hoje, por 60 meses, eu tenho que pagar R$800 por mês. Certo? Por 60 meses, por quê? Eu confesso que quando me veio essa notícia da vitória em primeira instância, eu confesso que eu fiquei super alegre. Eu confesso que falei, legal. Sim, Deus me deu essa missão. Tá? Entendeu?
Embora, assim, eu nunca deixei de dar um cano. Nós deixamos de pagar e tinha, a gente mostrava lá a decisão judicial, de tal forma vai comprar. Só que aí, hoje a Receita Federal veio para nós e falou, tudo bem, vocês não pagaram? Tá, agora nós ganhamos na justiça, vocês vão ter que pagar. Certo? E se não pagar, os sócios da empresa vão ter os seus bens confiscados, melhorados, certo? Hoje eu tenho que pagar. Então, nós temos que tomar cuidado com essas oportunidades, com essas vantagens, tá? Certo? O que eu deveria ter feito? Eu deveria, talvez, até não ter pagado, mas ter guardado esse dinheiro, certo? Eu achei que estava no papo, fiquei super alegre, certo? Imaginei que o meu destino, quem decide sou eu e não é Deus, certo? E caí no cavalo, certo? Hoje eu estou trabalhando para pagar, certo? Infelizmente, estou trabalhando para pagar e, inclusive, muitos advogados caíram nessa, né? Porque os escritórios da advocacia também fizeram isso. Tem muitos advogados que estão trabalhando só para poder pagar esse tal de imposto atrasado, pouquinhos aí. Que eu não sei direito o que é isso, mas de qualquer maneira eu tenho que pagar, certo? Então nós não temos que ser espertos, certo? Quem determina a nossa vida é Deus. Isso. Agora nós lembramos, a desigualdade social existe, nós temos que combater. Mas antes disso, nós temos que combater essa desigualdade aqui, certo? Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos salvos pelo mesmo preço, e nós estamos vendo desigualdade social no nosso meio. Esse é o alerta principal. O povo de Israel era povo de Deus, certo? Israel tem que ser povo de Deus. A palavra Israel tem que ser povo de Deus. Mas em nome de Deus existia desigualdade social. Juiz que se vendia, pessoas que não se davam um determinado valor. E isso nós estamos vendo no nosso meio. Amém? Inclusive sacerdote. Oi? Inclusive sacerdote. Ah, sim, vender sacerdócio. Será que isso existe no nosso meio? Não. Vender posição, será que existe? Em troca de tal? Eu quero crer que não. Tá? Se existe, o alerta de Amós serve para a igreja. O dia do Senhor estava próximo. O dia que Israel foi conquistado foi o dia do Senhor. O dia que Judá foi conquistado foi o dia do Senhor. O dia que o Império Romano caiu foi o dia do Senhor. E o dia que nós formos prestar as nossas contas vai ser o dia do Senhor. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja vai ser o dia do Senhor. Então nós temos que estar preparados, porque o dia do Senhor não está marcado. Então pode ser a qualquer momento. Então temos que estar preparados agora. Amém. Pastor João? Sabe o que acontece? Por não querer ver as coisas, Israel ficou cego. Isso pode acontecer com muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Eu agradeço a todos os presentes e aos irmãos internautas pela oportunidade, em nome santo de Jesus.